Sabe, existem momentos na nossa vida que não tem como a gente continuar vivendo uma vida louca, prosseguindo, sem rumo, sem destino, sem parar e dar uma pausa, lembrar das nossas essências, da onde nós saímos, e não nos tornarmos novamente para Deus. Às vezes Deus, Ele permite que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas, justamente para que a gente venha voltar à essência do primeiro amor. Porque não significa que, pelo fato de você estar dentro da igreja, que você está vivendo o primeiro amor. Vocês estão ouvindo aí atrás? Está dando para ouvir? Amém. Então não significa, às vezes, que pelo fato de nós estarmos dentro de uma igreja, que nós estamos vivendo ainda o primeiro amor. Com o passar do tempo é natural que a gente comece a viver a nossa vida, comece a pensar muito nos nossos planos, no nosso crescimento, e é justamente aí que vem a perturbação. As nossas vidas, elas só vão dar certo quando nós verdadeiramente decidirmos e resolvermos seguirmos ao Senhor. Nós vemos, por exemplo, o caso de Jacó. A história de Jacó, eu tenho certeza que muitos aqui conhecem de frente e verso. Já ouvi essa história em diversos lugares. Mas uma coisa que às vezes a gente não atenta são nos mínimos detalhes. Por exemplo, você sabe que Jacó era gêmeo com o seu irmão Esaú. Os dois nasceram juntos. Mas só que pelo fato de Esaú ter saído em primeiro lugar, foi o primeiro a nascer, então ele ficou com o direito de primogenitura. Era dele. A primogenitura naquela época era o direito que o filho tinha da herança do pai. Não tinha repartição. O primeiro filho, ele ficava com a responsabilidade de todos os bens do seu pai, de toda a sua herança, e também com a responsabilidade de tomar conta do restante da sua família. E quem recebeu essa responsabilidade foi Esaú. Eu não sei se pelo fato deles terem pouco ainda naquela época, Isaac não ter muito, Esaú não se importava muito com aquilo que a sua família tinha. Ele não imaginava o quanto a sua família ia crescer, a descendência de Abraão ia crescer. Então ele não se importava muito. Era um perito, caçador, vivia da caça, gostava de caçar. Sabe aquelas pessoas que gostam de viver pescando, troca tudo por uma pesca? Assim era Esaú. E um belo de um dia ele saiu numa caçada, e ele volta sem ter apanhado nada. Veja, o cara era caçador e não conseguiu pegar absolutamente nada. E o que mais havia naquelas redondezas era um caça. E ele volta, e ele encontra Jacó fazendo um guisado, uma carne cozida. E ele chega morrendo de fome e diz assim para Jacó: olha, me dê um pouco desse seu guisado, me dê, eu estou morrendo de fome. Jacó, ele era um negociante. Aliás, todos nós somos negociantes. E Jacó, ele usou da sua esperteza, sim, porque se você não for esperto, você leva tombo. Por exemplo, o camarada está querendo vender o carro dele por 20 mil reais, e você sabe que aquele carro custa 50. O que você vai fazer? Você vai comprar? Não é verdade? Ou você vai deixar passar? Não, você vai comprar. E se você tiver só aquilo, ou tiver 15, fala: irmão, eu te dou 15. E nem por isso você vai estar lesando, você vai estar enganando. Porque hoje a história de Jacó é pichada como enganador, usurpador, ladrão, onde já se viu fazer isso com o irmão. Mas foi o irmão que não valorizou o seu direito de primogenitura. Como muitas pessoas às vezes não valorizam aquilo que Deus está dando para elas.
Você está conseguindo compreender? Então Jacó, ele era esperto, ele era um negociante. O irmão chega com fome e ele falou assim: olha, eu só te dou se você me der o direito de primogenitura que você tem. De repente ele já tinha observado que Esaú, ele não se importava com isso. Aquele direito não significava nada para ele, porque eu tenho certeza que ele não ia morrer de fome. Mas ele estava tão despreocupado com aquilo que Deus já havia dado a ele, porque quem deu o direito de primogenitura a Esaú foi Deus. Porque se Deus quisesse que fosse de Jacó, o que ele teria feito? Teria feito com que Jacó nascesse primeiro. Não, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. Então todas as bênçãos estavam destinadas para Esaú. Mas quando a pessoa não valoriza, ela perde. Como nós, Deus tem muitas coisas para realizar nas nossas vidas, mas se você não valorizar e não saber esperar o tempo de Deus, você acaba perdendo. Então Jacó vai e negocia com o seu irmão. O seu irmão falou assim: olha, do que me vale o meu direito de primogenitura se eu vou morrer de fome? Pode pegar, pode ficar. E Jacó vai dar um prato de comida para ele. Ele come que nem leão, come que nem pedreiro, bate aquela serra gostosa de guisado com uma farinha, aproveita, já coloca um pouco de açaí lá do lado. Amém? E por sinal, açaí tá caro pra caramba agora, né? Tem uns irmãos aí até chorando: bispo, meu pretinho. Fazer o quê? Trabalhar para comprar, né? Então ele vai, vende o seu direito de primogenitura. Quando chega a época do pai abençoar o seu herdeiro, a mãe fica sabendo. Falou: poxa filho, o seu irmão não trocou com você o seu direito, o direito dele de primogenitura? Trocou. Ó, seu pai está morrendo, vai lá. E olha que coisa interessante, naquela época os filhos sabiam a importância do pai abençoar as suas vidas antes de morrer. Hoje os filhos não fazem isso. Antes, os filhos antes de sair, chegava lá: pai, eu estou saindo, bença pai, bença mãe. Você lembra dessa fase? Os mais antigos sabem disso. Antes de ir para qualquer lugar, a gente não saía sem antes pedir a bênção do pai, a bênção da mãe. Porque a bênção do pai e da mãe tem uma serventia ainda tão grande. Seu pai pode beber, seu pai pode fumar, seu pai pode ser vida louca, sua mãe também. Mas quando a sua mãe e o seu pai abrem a boca e diz para você: Deus te abençoe. O pai tem autoridade, a mãe tem autoridade. Repousa sobre a vida do filho uma bênção tão grande. Da mesma forma que quando o filho vai sair, o pai ou a mãe amaldiçoa: você não vai voltar, você vai quebrar a cara, você vai se dar mal, você vai bater o carro, você vai ver, não sei o que tem. Começa a não abre a boca para amaldiçoar. Você que é pai, você que é mãe, geralmente quem faz isso são aqueles pais que não têm o dom de ser pai. Existem pais que não têm dom de ser pai, mãe que não tem dom de ser mãe. É aquelas mães vida louca, aquelas mães que parecem moleca, quer ser que nem a filha, quer andar que nem a filha, quer baile, festa, show, fica com ciúmes do namoradinho que arruma por causa da filha. Ô mãe, presta atenção. Eu não quero entrar nesse mérito não, mas eles sabiam a importância do pai abençoar o filho. Então a mãe de Jacó chega para ele e diz assim: olha, vai lá para o seu pai te abençoar, ele está morrendo. Aí ele chega lá, pede um guisado para Esaú. Esaú, enquanto ele sai para caçar, a mãe de Jacó vai e faz um guisado e dá para Jacó levar e entregar para o seu pai. O seu pai come aquele guisado, o paladar já não estava tão apurado mais como antes. Então para ele aquele guisado foi feito por Esaú, porque Esaú também era um bom cozinheiro. Então ele come aquilo e ele pergunta: é você mesmo, Esaú, que está ali? Aí ele diz assim: sou eu. A mãe tinha pegado uma pele
de animal e tinha colocado sobre ele. E o pai chama e toca nele e vê que aparentemente o seu braço era peludo, o seu peito estava peludo. Aí ele chega e abençoa Jacó, abençoa com todas as sortes de bênçãos espirituais dos lugares celestiais, abençoa Jacó em tudo que foi sentido, em tudo que foi área. Quando Esaú chega, o pai olha para ele e fala assim: filho, olha, todas as bênçãos eu já entreguei para o seu irmão, tudo aquilo de bom que eu poderia ter deixado para você, eu já dei, eu dei para o seu irmão. Esaú, ele fica tão amargurado, mas tão entristecido com aquilo, ele se sente lesado, mas foi ele que deu. Como é triste ver uma pessoa que fez um negócio e depois ela está injuriada, fica com raiva do irmão, fica com raiva de quem comprou, achando que quem comprou fez o mal para ela. Não é assim. Não foi você que negociou, não foi você que fechou o negócio. Mas essa foi a situação de Esaú. Ele praticamente deu o seu direito de primogenitura. E a palavra diz que depois, mesmo com lágrimas, ele tentou buscar o arrependimento daquilo que ele fez, mas ele não conseguiu. Está lá no livro de Hebreus. Hebreus, né? Hebreus. Olha só, tem coisas que você vai fazer que depois, mesmo com lágrimas, você não vai conseguir recuperar. Não vai conseguir. Não tem como voltar atrás. Hebreus. Olha só. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Diz assim, olha: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar, olha, um manjar, às vezes nós perdemos as bênçãos de Deus por coisas tão pequenas, tão irrisórias, por causa de um manjar, vendeu o seu direito de primogenitura, perdeu por tão pouco, por um momento, perdeu por causa da gula, da impaciência. Então ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi o quê? Rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então ele se arrepende, mas já era tarde demais. As bênçãos estavam sobre a vida de Jacó. Agora, entenda uma coisa: quando as bênçãos de Deus também recaem sobre as nossas vidas, os inimigos vão nos perseguir. Existem pessoas que não vão gostar. Você acha que as bênçãos de Deus recaiu sobre Jacó e ele já começou a ser abençoado? Não, porque quando ele descobre que o irmão chorou que nem criança, querendo reaver aquilo que ele havia vendido, e não tinha mais como Jacó chegar e dizer assim: olha, toma então, pega para você de volta. Não tinha como, porque uma vez que o pai abriu a boca e abençoou ele, ele já estava abençoado, pronto, e acabou. Aí o irmão se revolta e começa a perseguir Jacó. A mãe de Jacó diz para ele: filho, vai para a casa do seu tio, vai para a casa de Labão. Mas Labão morava a quase 700 quilômetros do lugar onde Jacó estava, mas não havia outra alternativa. Aquele momento era um momento crucial, aquele momento era um momento dele fugir, mesmo tendo sido abençoado. E não somente fugir, mas aguardar. E a palavra diz que ele sai em caminhada, vai embora, às vezes de repente até arrependido pelaquilo ou por aquilo que ele fez, achando fiz certo,
não fiz certo. Só sei que Jacó, ele andou mais de 3 meses até chegar na casa do seu tio. E essa caminhada trouxe tanto medo para ele, tantos pensamentos. Era turbilhões e turbilhões de pensamentos que vinham na mente dele. O meu irmão vai me pegar, o meu irmão vai me matar. Sabe aquela impressão de que a qualquer momento você vai trombar com aquela pessoa que você está devendo? A qualquer momento você vai encontrar aquela pessoa que quer te matar, quer fazer o mal para você. Então Jacó, durante meses, ele viveu perturbado. Mas depois de muito caminhar, fadigado, cansado, ele para em um determinado lugar, ele pega uma pedra. Até então, um rapaz que tinha uma casa confortável, morava com seus pais, não lhe faltava nada, se viu no deserto, no meio de uivos, como a palavra diz, sozinho, sem ninguém. A sua única companhia realmente se tornou aquela pedra. Ele pega aquela pedra, faz dela de travesseiro, deita e consegue descansar. Agora, o mais impressionante é que quando ele está ali descansando, ele começa a ter visões, começa a ter sonhos. E nessas suas visões, nesses seus sonhos, ele viu os anjos subindo e descendo. Os anjos subiam, os anjos desciam através de uma escada. Ele viu a glória de Deus. Ali naquele lugar, enquanto ele descansava, Deus conseguiu fazer promessas para ele. Enquanto ele estava descansando, Deus conseguiu fortalecer a alma daquele rapaz, dar ânimo, fazer ele acreditar que Deus estava com ele. Eu não sei se você está entendendo. De repente, alguma coisa está bloqueando a sua mente, está bloqueando o seu coração. Não sei, você não está prestando atenção. E se você não está prestando atenção, é porque você não está entendendo. Você ainda não entendeu que às vezes é necessário você parar tudo que você está fazendo. Às vezes é necessário você deixar de lado as preocupações, as perturbações, se colocar na presença de Deus, fazer silêncio, para que Deus ele possa falar com você também, para que você possa ver a glória de Deus na sua vida, para que você possa entender aquilo que Deus ele está querendo fazer na sua vida. Você consegue entender? Porque às vezes os nossos problemas são tão grandes, as dificuldades são tão grandes, as provas, as tempestades, que nós não conseguimos parar, nós não conseguimos descansar. Isso é muito desgastante, é muito cansativo. E nessa também Deus ele não consegue falar conosco. Então o Espírito Santo ele está tentando dizer ao nosso coração que é momento de nós pararmos, é momento de nós descansarmos, é momento de nós nos entregarmos mais a Deus e perguntar para Ele, sim, o que o Senhor quer fazer na minha vida. Porque nós somos frágeis, nós somos fracos, mas aqui no livro de 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim: olha, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos.
O que você tem que entender é que mesmo sendo tão pequenos, tão frágeis, tão insignificantes, mesmo a nossa estrutura sendo barro, pó, lodo, lama, existe uma excelência tão grande dentro de nós, que é a excelência do Espírito Santo, que é a excelência do poder de Deus, que mesmo sendo atribulados, mesmo sendo angustiados, mesmo ficando perplexos, o Espírito Santo, ele sempre vai estar conosco. Então não adianta a gente perder a calma, o equilíbrio, a temperança, não adianta. A única coisa que nós podemos fazer nesses momentos difíceis é realmente esperar em Deus. E eu vou mais longe. Às vezes, para nós não perdermos a nossa essência, Deus, ele também permite que cada coisa venha acontecer nas nossas vidas. Que nesses dias eu estava falando do Salmo 66, a partir do versículo 12. Diz assim, olha que coisa. Vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste, como se afina a prata. Você sabe como que o ourive afina a prata? Ele pega a prata bruta, cheia de impureza, e ele pega o maçarico, e ele coloca o maçarico ali na prata, e ele vai tirando as impurezas através do fogo. É o fogo que tira as impurezas da prata. Depois ele pega a prata, joga na água, ou joga no ácido. O ácido corrói mais um pouco de impurezas. Ele tira, lava, passa um pano e ele olha. Se a prata não estiver refletindo o rosto do ourive, ela ainda não está boa. Joga lá e mete mais fogo. Vai colocando fogo, vai fazendo o mesmo processo, vai limpando ela e vai olhando para ela. Enquanto a prata não estiver refletindo o rosto do ourives, ele não deixa de purificá-la. Assim é a nossa vida. Enquanto você não estiver refletindo Cristo Jesus, você vai estar sendo provado. Deus, ele vai estar te jogando no fogo. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos afinastes como se afina a prata, tu nos metestes na rede, afligiste os nossos lombos. Agora, é interessante é que a gente sempre fez uma mixagem, né? Ou os homens sempre fizeram uma mixagem. Tudo isso que acontece aqui, durante muito tempo, foi atribuído a quem? A Satanás. Não, é o diabo. A pessoa não pode aparecer com uma dor na unha aqui. Não, é o diabo. Uma dor de cabeça, não, é Satanás. A igreja do Senhor Jesus, ela foi muito depredada por falsos mestres, homens moralistas, que ensinou para as pessoas somente um massageio, que só alimentou o ego de muitas pessoas até então. Mas aqui Davi, ele está sendo bem claro. Ele está dizendo que Deus estava provando ele, Deus estava afinando ele como a prata. Deus meteu ele numa rede e afligiste os lombos dele, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a cabeça dele. E ele diz mais: passamos pelo fogo e pela água, mas depois de tudo isso nos trouxestes a um lugar de abundância. O maior problema do cristão hoje é que ele não quer passar pelo fogo, ele não quer passar pela água, ele não quer passar pelas provas, pelas tribulações. E não existe vitória sem antes você passar por momentos difíceis. Não existe.
Não existe você chegar em determinado lugar sem passar por um processo. Veja, o que você é não significa nada. O importante é aquilo que você suporta. Não adianta você chegar para mim e dizer para mim: olha, bispo, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um juiz, eu sou um engenheiro, eu sou um arquiteto, eu sou um farmacêutico. Não. Deus, ele não quer saber de status. Deus, ele quer saber se você suporta a prova, se você suporta o fogo, se você consegue passar pela angústia, pela tristeza, pela tribulação e sair do outro lado ileso, sem se queimar. É isso que é importante para Deus. Então, às vezes, Deus, ele permite sim que pessoas venham pisar nas nossas cabeças. Deus permite sim que nós venhamos passar por momentos difíceis, para nós não esquecermos da nossa essência, para nós não esquecermos da onde Ele nos tirou. Porque na maioria das vezes, com o passar do tempo, quando a coisa começa a melhorar um pouquinho para a gente acha que a gente já sabe tudo, já conhece tudo, já é dono da verdade. A gente já começa a colocar Deus de lado. E existe uma maneira, uma única maneira de Deus nos colocar no nosso lugar e nos fazer voltar às nossas raízes, às nossas essências, é realmente nos atribulando, afligindo a nossa alma, é realmente deixando pessoas pisarem sobre o alto da nossa cabeça. Porque se você acha que Deus, ele não permite isso, você está redondamente enganado. Você acha que Deus não corrige o homem? Todo pai que ama o seu filho corrige o seu filho, e muitas das vezes até envergonha. Como assim, bispo? Por exemplo, na minha época, se eu chegasse em casa com uma caneta, com um lápis que não era meu, e minha mãe me perguntava: de quem é isso daí? Quem te deu? Ah, não, foi um amigo que me deu. Eu vou lá na escola, eu vou perguntar para o seu amigo. Se ele não tiver te dado esse lápis, essa borracha, você vai ter que devolver para ele, vai ter que pedir desculpa, vai ter que pedir perdão. E você acha que Deus, ele não faz a mesma coisa? Você já ouviu falar do rei Manassés, que teve um dos reinados mais prolongados da história? Mas a palavra diz que chegou um determinado tempo que ele começou a fazer pior do que os incrédulos, do que os gentios, do povo que não era de Deus. Era um cara que conhecia a palavra, era um cara que conhecia Deus, fazia parte dos sacerdotes do povo de Israel, e de repente ele se desviou de uma tal maneira que ele conseguiu desviar também toda a sua nação, para que ele voltasse. Presta atenção, para que Manassés voltasse, o que Deus fez? Enviou um monte de inimigos contra eles, contra Israel, um monte de filisteus contra Israel. Aí o que aconteceu? Aprisionaram o povo de Israel, aprisionaram Manassés, e não somente aprisionaram ele, mas envergonharam ele. Envergonharam, porque colocaram cadeias nos seus braços, colocaram um aguilhão, uma argola no seu nariz, e saíram puxando ele pela cidade, envergonhado. Se você acha que Deus também não vai te envergonhar, para você voltar para os caminhos dele, para você voltar a fazer o que é certo, para você voltar a fazer o que é correto, para você voltar a fazer aquilo que agrada a ele, você está redondamente enganado. Se você pertence a ele, se você é dele, ele vai envergonhar você. Ai, bispo, credo, é isso mesmo. Uma vez eu cheguei em casa, mas essa foi sério mesmo. Um amigo meu me deu, minha mãe levou lá na escola, chegou lá e perguntou assim: vem cá, você deu esse lápis para o meu filho? Aí o meu amiguinho falou: não, eu dei, foi eu que dei, sim. Mas eu vi a mãe chegando lá na escola, mãe de verdade, e perguntando assim: vem cá, você deu isso para o meu filho? Não, então você vai lá devolver. Você vai devolver e vai pedir perdão. Humilhou na frente de todo mundo.
mas a criança nunca mais fez aquilo, nunca mais. Nunca mais roubou, nunca mais pegou nada de ninguém. Então às vezes Deus, Ele faz de tudo para nos colocar no nosso lugar de humilhação, de pequenez. A melhor coisa para Deus é você reconhecer a sua pequenez, a sua insignificância, e se humilhar embaixo da potente mão dEle. Como é bonito você ler nos Salmos de Davi, Davi declarando para Deus, mesmo sendo rei, que ele era pequeno. Deus, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou um pobre. Olha o cara rico, cara poderoso, o cara assentado no trono de Israel, dizendo que era pobre, reconhecendo a sua pequenez. Humilhai-vos, pois, embaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então, se você está se sentindo grande, você será abatido. Mas se você for aquela pessoa que sempre se sentir pequena e sempre procurar se colocar embaixo da potente mão de Deus, Ele sempre vai te exaltar, porque os humilhados serão exaltados. Deus abate soberbos, mas porém dá graça aos humildes. Então eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse: Deus, tira a soberba de dentro de mim, tira a arrogância, que dentro desse vaso de barro que eu sou, venha predominar a excelência do Teu Espírito Santo, porque diante de Ti eu não quero ser nada, eu não sou nada, eu sou pequeno, eu sou insignificante, a minha capacidade vem de Ti. Então, Espírito Santo, me ensina, Senhor. Eu não sei porque eu estou vivendo esse processo, eu não sei porque eu estou vivendo esse momento de angústia, momento de tribulação. Eu não sei porque de repente os homens estão pisando sobre o alto da minha cabeça, estão me fazendo de gato e sapato, estão querendo me roubar, me lesar, me ludibriar. Eu não sei porque, até então não entendo porque tudo isso está acontecendo comigo, ou porque o Senhor me colocou no estreito, Senhor, ou porque o Senhor está permitindo que eu venha a ser amarrado, algemado, acorrentado. Mas uma coisa eu sei, que no final de tudo isso, o Senhor vai me trazer abundância, o Senhor vai abençoar a minha vida. Nós temos que deixar de olhar as coisas que às vezes acontecem nas nossas vidas só como sendo desgraça, catástrofe. Nós temos que parar de olhar com os olhos maus, com os olhos ruins, e a gente tem que começar a entender o processo, a entender o para que aquilo. Para que Deus está fazendo isso? Para que isso está acontecendo na minha vida? Eu tenho certeza de uma coisa, que na maioria das vezes, tudo aquilo de ruim que acontece conosco, não é para o nosso fim, mas é para nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos da Sua palavra, da comunhão, da união com os irmãos aqui na igreja, nos aproximarmos do Espírito Santo. Então diga: Pai, eu sei que o Senhor é um bom olheiro. Se o Senhor está quebrando a minha vida agora, o Senhor tem um motivo. Se no momento agora eu não estou tendo razão para sorrir, para me alegrar, se agora eu estou passando por momentos de angústias, tristezas, tribulações, eu estou vivendo dificuldades, eu sei que tudo isso é para me levar até o Senhor, até os momentos que nós passamos naquele hospital,
até os momentos de enfermidade, os momentos de desemprego, todos os momentos nos levam a Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, não existe dia ruim, não existe noite ruim, não existe dificuldade que você não possa suportar, momentos difíceis que você não possa atravessar, não existe mar vermelho, não existe deserto quando Deus está nele. Todos esses momentos, hoje nós entendemos que é para nos aproximar de Ti. E se é a mim que o Senhor quer, Pai, eis-me aqui. Diga para Ele: se é a minha vida que o Senhor quer, se é a mim que o Senhor quer, eis-me aqui, Senhor. Eu me entrego, eu me rendo, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Eu sou Teu, eu pertenço a Ti, e eu não posso me esquecer disso, Pai. Eu não quero esquecer que eu pertenço a Ti. Eu quero me apegar cada dia a Ti. Aleluia.